Obrigado. Uma boa noite a todos, novamente. Sintam-se, sejam todos muito bem-vindos, tanto os que estão aqui presentes na Ramatiz, quanto quem nos acompanha nas redes sociais. Este primeiro capítulo, Não Vim Destruir a Lei, ele é justamente o início do entendimento do que é o Espiritismo. Como a Neca falou, meu nome é Márcio, eu sou um trabalhador da casa e um estudante eterno deste processo de aprendizagem que o Espiritismo se apresenta para nós. E a gente vai entender um pouquinho sobre por que ele é um processo de aprendizagem e aquela questão do início dele, do misticismo, até o processo de hoje, que hoje nós chamamos que o Espiritismo ele é muito mais um processo mental do que um processo de manifestações espirituais, embora elas façam parte e são extremamente importantes. O capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, ele traz a explicação do início da caminhada desde o processo de Moisés, quando Deus, nosso Pai, encaminhou para ele e aos povos que foram salvos do Antigo Egito a tábua dos 10 mandamentos. Depois nós temos Jesus Cristo, quando ele veio há 2023 anos, e nos trouxe a palavra de amor, caridade, perdão e compaixão, diferente do que Moisés tinha na sua época, como a conhecida lei de Talião, olho por olho, dente por dente. E Jesus Cristo fez uma promessa, enquanto ele estava na terra ainda entre nós, de que ele nos enviaria um Consolador prometido. E este Consolador prometido é o Espiritismo. O que aconteceu? O Espiritismo ele veio em 1858, formulado pelo nosso irmão e abençoado Allan Kardec, que muitos nos falam que Chico Xavier seria a reencarnação dele aqui no plano, pois quando ele estava como Allan Kardec, ele veio para fazer a parte teórica e a parte mais explicativa do processo, e quando Chico Xavier, ele veio para vivenciar o processo ao qual ele trouxe para nós. Mas o que aconteceu no meio de tudo isso? Se nós olharmos a parte da história, quando Moisés subiu ao Monte Sinai, trouxe a tábua dos 10 mandamentos e chegou de volta ao povo que ele havia salvo do Antigo Egito, o que estava acontecendo? Aquele povo tinha feito um bezerro de ouro. Ou seja, Moisés havia apresentado Deus, nosso Pai, a todos eles como o Salvador, porém o povo daquela época necessitava ver e sentir e imaginar um Deus. Então, eles forjaram o bezerro e o ouro, como era o metal, ainda hoje ele é um metal muito precioso, mas na época ele era um metal extremamente precioso, eles fizeram este objeto nessa condição, como um ser superior a eles, extremamente precioso, a qual Moisés, assim que chegou do Monte Sinai, destruiu. Por quê? Porque o conceito de Deus deve estar dentro dos nossos corações, da nossa mente e das nossas atitudes. Por isso que ele retirou o bezerro de ouro. E naquele tempo, nós tínhamos os 10 mandamentos, que eram leis espirituais, e logo depois as leis carnais, que era o olho por olho, dente por dente, que era como Moisés fazia o povo entender que se tivesse feito mal a uma pessoa, receberia na mesma moeda. Era um processo de ensino da vida em sociedade, desta caminhada coletiva, a qual ele começa a ensinar ao ser humano de que não existe como nós fazermos um processo de entendimento e evolução sozinhos. Não tem como nós passarmos por isso, porque é na relação com o próximo e conosco que nós começamos a entender o que a espiritualidade deseja de cada um de nós. Quando veio o nosso amado Jesus Cristo para cá, nosso amado irmão, ele trouxe, diferente da lei de Moisés, ele veio quebrar a lei de Talião, reforçou as leis espirituais dos 10 mandamentos e nos ensina o perdão, a caridade, o amor e a compaixão, como processos para que o ser humano começasse a pensar no que ele estava fazendo.
Exemplo disso é aquela passagem bíblica em que ele fala sobre as sementes jogadas ao sol, sem terra, as sementes jogadas nos meios das pedras, a semente jogada em uma terra muito fina e as sementes jogadas em boa terra. Essas sementes é as palavras da espiritualidade, e aqui bateu no sol e secou porque a terra era muito fina. Aqui foi no meio das pedras, aqui foi sufocada pelos espinhos. Porém, aqui frutificou, somos nós e as nossas escolhas. Ou seja, Jesus Cristo já deixava muito claro que o aprendizado era individual e era uma escolha de cada um. E era nós que nos colocávamos nessa condição, de qual tipo de solo nós queremos ser para a palavra divina. E quando veio o Espiritismo, ele completa essa frase para nós mesmos. Quando Kardec iniciou em 1858 o Espiritismo, finalmente eu decorei a data, é difícil eu lembrar, em 1958, Kardec começou primeiro a ter contato com fenômenos espirituais de falsários. E como ele era uma pessoa extremamente cética, ele começou a investigar e a ir atrás. Até que ele teve contato nos Estados Unidos com as irmãs Fox, que eram 3 irmãs médiums em que as mesas giravam, saíam do chão e batiam. Cada batida que a mesa dava com o seu pé era uma letra, e assim eles iam formando palavras e comunicações. E ali Kardec começou a ver que eram respostas de seres inteligentes. Tinha alguma coisa a mais ali do que simplesmente alguém querendo usar da bondade alheia para ter dinheiro. Machucar a fé de uma pessoa carente em seu benefício. Ali ele começa a nos provar a existência da espiritualidade. Se faltar um microfone, me avisem, porque eu vou falando e acabo afastando ele daqui. Perdoem-me. Então, o que aconteceu nesse processo? Quando eles começaram a fazer este entendimento, a Divina Providência começou a evoluir no processo de comunicação e apresentou para Kardec as incorporações. Apresentou para ele a psicografia. Ou seja, o processo mediúnico, após a confirmação da existência dos espíritos e de que existia uma comunicação entre encarnados e desencarnados, se intensifica, trazendo este processo. E aí o que acontece? Kardec começa a perceber que nas pessoas que estavam com psicofonia ou incorporação e nas psicografias, capacidade de que a pessoa perdia naquele tempo a consciência e transcrevia o que a espiritualidade precisava que fosse dito, ele começou a perceber que tinham mensagens comuns, tanto no que falava, quanto no que escrevia, como naquele que ouvia. E Kardec começou a juntar essas informações. E a partir deste momento, começou a chegar até ele diversas comunicações de milhares de partes do planeta e do globo, de pessoas que ele nunca viu, de lugares que ele nunca esteve, que depois, quando ele fez a revista Segundo o Espiritismo, ele foi viajar para estes lugares, e sim, são estudos complementares às 5 obras que ele nos trouxe. Está lá na internet, Revista de Espiritismo, de 1858, é muito bom para quem quiser pesquisar, complementa as 5 obras do Pentateuco Espírita. Ele passa a entender este processo, e ali ele descobre, ele vê, e ele funda, digamos assim, o Espiritismo. E ele passa a nos ensinar 3 regras básicas. O Espiritismo é uma ciência, uma filosofia e uma religião. Tá, Márcio, mas tu não me disse que ele era cético? Sim, justamente por isso. Justamente por Kardec ser cético, que a Divina Providência precisava dos fenômenos espirituais da época para provar para ele que eram seres inteligentes e que a Divina Providência estava mandando informações aos encarnados para a compreensão da vida. Por quê? Porque à medida que ele foi tendo acesso a essas informações,
ele começou a ver que o que Jesus prometeu, o Consolador prometido, estava se manifestando, porque o Espiritismo trazia explicações lógicas sobre as dificuldades e problemas que a gente passa na vida e como emocionalmente a gente consegue superá-los para que a gente fique bem. Ele explica, por exemplo, a questão do perdão. Ele desmistifica aquela ideia errônea de que toda e qualquer pessoa que te faça algo de mal, você tem que perdoá-la 70 vezes, 7 vezes, e que você tem que se sentir bem com isso, assim como você se sente bem com seu pai e sua mãe. Sim, existe o perdão de perdoar as pessoas 70 vezes, 7 vezes. Está claro e nós temos que aplicá-lo. Mas de que forma isso funciona? Ele começou a nos ensinar que o processo do perdão é um processo inteligente, porque a gente não guarda dentro de nós a mágoa do ato que a pessoa fez. Porque ele traz nas leis a lei de ação e reação. Ou seja, tudo que eu faço de bom ou de ruim para o próximo retorna para mim. E isso serve comigo também. Tudo que eu faço de bom ou ruim com a minha mente e o meu coração reflete no meu corpo. Então ele passa a nos mostrar que o ato do perdão é um ato inteligente de esquecimento das ofensas para que o nosso coração e a nossa mente fique bem. Para que a gente não fique remoendo como se fosse perdoem o exemplo, mas como se fosse um boi no pasto com grama na boca, a gente fica com a raiva ruminando aquilo e fica preso naquilo. É para a gente ficar liberto. Ou seja, ele começa a ensinar o segundo mandamento da lei de Deus. Amar ao próximo, vírgula, por nossa própria colocação, como a nós mesmos. O processo do perdão, ele é o exercício do amor próprio e do amor ao próximo, porque eu me liberto disso. E com o passar do tempo, aquela pessoa que antes havia me machucado, como eu vou ficando bem, eu consigo, pouco a pouco, conversar, dar um bom dia, ser sincero, mas é óbvio que o amor que eu sinto por alguém que sempre me amou, que conversa, e por alguém que me agride, são diferentes. Está no Evangelho também ensinado. No entanto, o importante é o que eu faço dentro do meu coração. Aí nós temos a prova do que Cristo falou do Consolador prometido. Porque a partir do momento que o Espiritismo faz você voltar para dentro de si, aquecer o seu coração e se libertar das dores, ele te consola e te aquece. Então cumpre-se a promessa que Jesus havia feito. E o Espiritismo, gente, ele é uma ciência, porque Kardec viu, disse e nos orienta 2023 anos depois. O que os espíritos te disserem, não tome como verdade, questione. E ele foi muito inteligente quando ele não diferenciou encarnados e desencarnados. Então, o que este espírito hoje fala para vocês, neste momento de palestra e conversa, se não fizer sentido a sua mente e o seu coração, você esqueça. Se fizer sentido, você acolha. Exerça o seu direito, mas use a sua mente e o seu coração para buscar o entendimento. Depende da caminhada de cada um de nós. E ele é uma filosofia, porque a partir do momento que ele ensina a me amar, de que o perdão é um ato inteligente e que eu devo questionar o que me é dito, ele me tranquiliza nas minhas atitudes no dia a dia. Porque quando eu me sereno, eu sereno as relações que eu tenho em casa, porque aí entra o entendimento do Espiritismo do processo de reencarnação que ele nos traz, que as nossas famílias muitas vezes já são núcleos espirituais que a gente conhece e que a gente veio para cá para amar, para continuar aprendendo e muitas vezes para resgatar débitos e erros que ambos cometemos um para o outro e a gente renasce no mesmo núcleo familiar para aprender, ou às vezes com espíritos estranhos por um processo de resgate pelo amor e não pela raiva. Existe essa necessidade de crescimento de ambos os lados e eles aceitam reencarnarem juntos. Devemos deixar isso claro que a espiritualidade também nos mostra pais e mães e a família onde nós vamos antes de vir para cá. Então, este processo a gente também aceitou estar neste núcleo familiar, mesmo com as dificuldades que se processam, e todos nós temos elas. Não existe uma família 100% equilibrada. Todas têm processos de crescimento a estarem juntos. E aí nós temos a filosofia. Como diz a dona Sueli, uma das fundadoras da casa,
Muitas vezes o temporal moral que bate na nossa casa é mais forte do que aquele que está nas forças da natureza. Porque forças da natureza derrubam uma árvore. Você pode colher, plantar e aumentar. E você vai dar água e vai regar e ela vai nascer de novo. Quando bate no nosso coração alguém muito querido da família, quanto tempo a gente demora para conseguir ficar bem? Não é tão simples. Então, o processo de temporal moral é dentro de casa. E quando a gente consegue relacionar bem com nós, relacionar em casa, a gente estende na sociedade. E daí a gente consegue ser mais tranquilo, mais justo, mais equilibrado. Mas isso acontece assim? Não. Moisés foi no Antigo Egito. Jesus, há 2023 anos. Kardec, 1858. Nós temos todas essas eras de aprendizado e conhecimento com as leis da divina providência. E quais delas a gente consegue cumprir em totalidade? Nenhum de nós, né? Porque nós estamos em crescimento. E aí entra a parábola que a gente conversou. Que tipo de solo eu vou ser para a mensagem divina que a espiritualidade traz? Quando eu olho para aquela pessoa no espelho de manhã desganhada, que vai lavar a cara e escovar os dentes, o que eu digo para aquela pessoa que está ali? Que tipo de semente eu planto com aquela pessoa? Eu dou amor ou eu dou tempestade? Que Deus os abençoe. Obrigado pelo abençoado presente da reflexão e que assim seja.